Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título: Mentiras religiosas. É a palavra de hoje. Anote no seu caderninho de anotações. Mentiras religiosas. Você que me acompanha aí do outro lado também, através da internet, pegue um bloquinho, um caderninho e anote também, para que depois você medite uma vez mais, para que você possa, através das coisas espirituais, entender Deus, porque a gente só entende Deus através das coisas espirituais, em o nome do Senhor Jesus. Mentiras religiosas é o nome da reunião, é a glória de hoje, graças a Deus. E a primeira mentira religiosa que eu quero destapar à luz da palavra é o que o sistema religioso faz com relação a Abraão e Isaac. Esse é um assunto muito tratado dentro do sistema religioso, Abraão e Isaac, porque eles falam que Abraão sacrificou Isaac, e que para Deus abençoar a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira, você também tem que dar o seu Isaac. Quando na verdade, Abraão ofereceu o Isaac dele, que Deus não quis. Deus não quis o Isaac de Abraão e devolveu. E a gente só entende isso através das coisas espirituais, através do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E Abraão, detalhe importante, que a gente vai perceber com olhos iluminados na leitura que vamos realizar, Abraão sabia que não iria sacrificar Isaac. Que Deus não ia tomar dele o filho da promessa. Porque não tem lógica, é um absurdo Deus prometer, dar o filho e depois pedir de volta, tomar aquele filho para matar. Mas lá fora, a religião diz que Abraão sacrificou Isaac. Pois bem, vamos à Bíblia, para a gente ver, à luz da palavra, essa mentira, essa questão que Abraão sacrificou Isaac. Vamos destapar essa mentira com a palavra de Deus. E você vai entender aqui que Abraão não sacrificou Isaac coisíssima nenhuma. Em Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 4. Atenção, Brasil! Atenção, povo de Deus! Obreiro, pastor, você que faz parte de um ambiente de campanhas, correntes, sacrifícios, fogueira santa, e que a cada 6 meses o pastor prega que tem que sacrificar Isaac, que você tem que dar o seu Isaac, porque Abraão sacrificou Isaac. Atenção, te declaro com a mente de Cristo, com os olhos iluminados, para que você seja um liberto dessa mentira. Isso é antibíblico, falar que Abraão sacrificou Isaac. Olha só. Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 4. Anote aí, acompanhe com atenção. 22 é o capítulo, a partir do verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, o lugar que supostamente ele iria sacrificar. Seguindo, então disse a seus servos, declaro você com a mente de Cristo, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de quem? De vós. Então
Abraão já sabia que iria voltar com o seu filho Isaque. Por uma dedução lógica, simples e matemática, Abraão sabia que Deus não iria matar o seu filho. Isso está bem claro. Amém? Amém. Agora, por que a gente não compreendia isso quando a gente estava nessas igrejas de campanhas e correntes? Porque faltava a revelação do Evangelho em nossa vida. Éramos cegos, guiados por outros cegos. Por falta de revelação do Evangelho, a gente não compreendia o que estava diante dos nossos olhos. A gente deu tanto Isaque, eu que o diga, pastor Heraldo que o diga, 13º todinho, o salário do mês todinho, junta tudo, porque você tem que dar o seu tudo, para Deus abençoar, para Deus amar, para Deus honrar, para Deus prosperar, tem que sacrificar, porque Abraão sacrificou Isaque. Se você quer ver a manifestação, se você quer que Deus seja grande, você também tem que ser grande. Aí Deus abençoa, aí Deus prospera, aí Deus cura. Tantos anos, a gente lendo isso aqui, a gente nunca entendeu, só agora com a graça de Deus. Quando a gente não tem a revelação do Evangelho, é como eu falei em reuniões anteriores, a gente fica na mão de homens, a gente fica na mão do falso servo de Deus, como a gente aprendeu na parábola do bom pastor, João capítulo 10. A gente é enganado por homens, por mercenários. Quando a gente não tem, a gente fica na mão de homens. E o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, alerta em Efésios capítulo 4, a partir do verso 14, que nós devemos conhecer toda a palavra, para que não sejais como meninos agitados por vento de doutrinas, ou seja, doutrina de homens. A gente estava sendo levado por doutrinas de homens, que pela astúcia deturpa a palavra de Deus, para enganar as pessoas. São homens que lê a Bíblia e traz tudo para o lado financeiro. E você sabia que com essa história de Isaque, muitos ministérios lá fora construíram impérios. Isso deu tão certo que eles estão fazendo isso até hoje. Com essa história que Abraão sacrificou Isaque, compraram uma rede de televisão. Deu certo. Vamos fazer sempre. A gente estava fazendo uma vez por ano, né? Não, agora vamos fazer no meio do ano e em dezembro também. Porque o negócio deu certo. Deu resultado, deu dinheiro. Igreja rica e ovelha pobre. Ovelha abandonada. Obreiro passando necessidade. Essa gente não ama o rebanho de Deus, não, abençoados. Porque depois que eles tiram a lã da ovelha, eles abandonam, o mercenário abandona. Ele não quer saber da ovelha. Na internet está cheio de relatos de ex-obreiros, pastores, membros que perderam casa, apartamento, carro, todo o seu dinheiro. Estão na miséria, estão na pior, por darem ouvidos a enganadores, a uma pregação antibíblica, porque falar que Abraão sacrificou Isaque é antibíblico, é antibíblico. Se fosse para você fazer como está na Bíblia aqui, olha como a Bíblia conta essa questão de Abraão e Isaque. Olha como teria que ser. Capítulo 22, a partir do verso 11. Olha só. Aprendemos que Abraão sabia que ia voltar com o filho. Bom,
meu filho Deus não vai tomar de mim, não vai matar, porque é o filho da promessa. Seria uma incoerência Deus dar e depois tomar. Que absurdo, né? Tem lógico um negócio desse. E veja o que diz Gênesis 22:11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre quem? O rapaz. Quem era esse rapaz? Isaque. E nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Diga: louvado seja Deus. Então, Deus proveu o sacrifício. Além de devolver o Isaque, Ele deu o sacrifício. Para Abraão o quê? Sacrificar. Ele deu. Ao invés de Abraão sacrificar, Deus deu o sacrifício para ele. Então veja, se nós fôssemos fazer aqui, essa situação aqui de Abraão e Isaque, teria que ser assim: você viria com o seu sacrifício, com o seu monte de dinheiro, oferecia no altar, e o pastor receberia o seu sacrifício, e depois falaria: toma de volta, leva de volta. Além de devolver, eu vou te dar um outro sacrifício, porque Deus deu a Abraão, eu também vou dar para você. Eu me faço entender, meus irmãos? O pastor teria que dar um sacrifício para a pessoa, além de devolver aquele que ele está recebendo, porque é assim que ensina aqui a Bíblia. Foi assim que aconteceu com Abraão e Isaque. Abraão foi para oferecer o filho. Aí Deus: não faça nada não, eu te devolvo e te dou o sacrifício. Eu providencio o sacrifício. Então os pastores de todas essas igrejas, de Fogueira Santa, Campanhas e etc e tal, deveria devolver e ainda dar um sacrifício para cada membro da igreja. Para cada membro. Veja que a pessoa sem revelação do Evangelho, ela está de fato na mão de homens. Meu Deus, como que a gente não entendia isso e deu tanto Isaque, meu Deus do céu? Quanto sacrifício você fez? Você que me ouve agora, quem está há mais tempo no sistema, ou quem está fora do sistema, nos compreende melhor. Porque quem está começando agora, está com a cabeça cheia de ilusão, cheia de promessas. Olha, e que Deus pode fazer, e que Ele é grande, Ele vai te dar um carro novo, Ele vai te dar um apartamento, uma casa, você vai casar, viu? Venha na corrente da vida sentimental, você vai ter uma família, você vai ter isso, e uma mudança, e cura. Olha, vai ser uma riqueza tremenda. Então essas pessoas ignoram a gente, porque a cabeça está cheia de promessas, cheia de ilusões, porque está novo ali dentro. Mas aquele que é antigo, um ex-obreiro, um ex-pastor, sabe perfeitamente do que nós estamos falando. Porque no começo, a pessoa, ela recebe o primeiro amor. Quando se fala de Jesus para uma ovelha, meu Deus do céu, ela fica feliz. Ela fica feliz. Em qualquer lugar que você fala do amor de Jesus, a ovelha fica feliz. Só que depois, nesses lugares,
vem o fardo, vem a cobrança, e você tem que sacrificar, e você tem que dar o seu tudo. Se você fizer, Deus não abençoa, e você está em pecado, e muitos vão para o inferno, e começa a condenação. E aí a ovelha que estava naquele primeiro amor começa a ficar triste, começa a ficar machucada. Principalmente aquele obreiro que tem que ficar ali com aquela bandeja de Santa Seca, aquela cara de riso, e por dentro chorando, porque são os que mais sofrem cobrança para fazer as coisas, para cumprir campanha, para colocar dinheiro dentro de envelope. É envelope segunda, é envelope terça, é envelope da quarta, é envelope da quinta, da sexta, do sábado, domingo. Todo dia esse sistema religioso dá envelope, e os obreiros são os que mais sofrem. Além de fazer tudo que eles pedem, ainda são chamados de obreiro mole, pangaré, endemoniado, fracassado, derrotado. É verdade ou não é? É verdade. Se desse para a gente ouvir agora as muitas vozes que estão me ouvindo, é verdade, pastor. É que não dá para chegar aqui através da internet. Mas a nossa voz, que é a voz de Deus, está chegando a muitos nesse momento. Em um nome de Jesus. Louvado seja, Senhor, por essa palavra de hoje. Deus não gosta disso não, abençoado. Desses sacrifícios que são feitos aí. Deus não quer isso. Deus não pede isso para o seu rebanho fazer, não. Olha o que diz Deus através do profeta Isaías, no capítulo 1, verso 11. Você vai ver aqui, nessa leitura de Isaías, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 11, já no velho pacto, Deus aqui falando, através da boca do profeta, que não queria mais os sacrifícios, não queria mais sacrifícios. E as igrejas dizem que Deus só traz a bênção através de sacrifício. Você só consegue a bênção sacrificando. E aqui você vai entender com a mente de Cristo que Deus não quer sacrifícios. Sacrifícios é coisa da religião. Olhe para mim. O espiritismo sacrifica. Não é verdade? A igreja católica sacrifica. Andar de joelho, subir escadaria de joelho. Não é verdade? Jejum, cruz nas costas, pagador de promessas. E as igrejas de campanhas e correntes pede como sacrifício o dinheiro. Agora vamos ver o que é que Deus diz aqui através do profeta Isaías, capítulo 1, verso 11, com relação a todos esses sacrifícios. Olha só. De que me serve a mim a multidão dos vossos o quê? Sacrifícios. Quem está dizendo isso aqui é quem? Deus, através do profeta. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, nem de bodes. Aí o sistema pode até dizer, pode até falar, mas nós não oferecemos animais, nós não pedimos animais. Mas quando eles vão falar de sacrifício, para dar um envelope para as pessoas, é isso aqui que eles usam. São essas evidências que falam de sacrifício de carneiros, de bodes e de boi. Não é verdade? São essas passagens bíblicas que eles usam na hora de dar um envelope, para tirar a lã da ovelha. Antigamente eram animais, agora é com o seu dinheiro. Não é verdade? Antigamente, pessoal, era o carneiro,
era aqui a gordura dos animais, mas agora, o seu sacrifício vai ser o seu sangue aqui no altar, o seu tudo, que você vai trazer nesse envelope aqui. Quem tem fé vai pegar. Agora, quem é derrotado, o diabo vai segurar no banco. Amém, pessoal? É assim. É assim que funciona esse sistema que está lá fora. E que Paulo diz que nós temos que combater a mentira com a verdade. A graça de Deus. Nós não estamos aqui contra pessoas. Nós estamos combatendo a mentira, a palavra que sai da boca deles, que tem causado sofrimento e miséria na vida do povo de Deus. Tem muita gente sofrendo lá fora. E muita gente também que não quer saber mais de igreja por causa do péssimo testemunho dessas igrejas. Esse povo não ama o rebanho de Deus não, meu Deus do céu. Eles não têm compaixão, não têm misericórdia. Seguindo aqui com a leitura, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. Pastor Sandro, quando que a minha oferta não é vã para Deus? Quando você dá a sua oferta na boa terra, quando você dá a sua oferta na graça de Deus, aí ela não é vã, porque você está dando por amor, não é por obrigação. Amém. Ninguém aqui está obrigando você, ou colocando medo para você fazer algo para Deus. Aqui você faz com alegria, e regressa para casa, feliz porque semeou, contente porque deu aquela semente. Em graça é diferente. Então, a sua oferta não é vã quando você semeia dessa maneira. Uma vez mais o verso 13, seguindo aqui. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim o quê? Abominação. E olha que a gente vê isso muito no esoterismo. Também. Eu sei disso porque eu já passei por esse caminho. A igreja católica também, não tem aquele incensário, né? Segundo o que nós estamos lendo, quem é que está falando que isso é uma abominação? Deus. É por isso que nós temos que confessar a palavra de Deus para as pessoas. Olha, o que vocês estão fazendo aí está errado. Essa coisa de incenso, essa coisa de guardamento de dias, de sábado, de festa, disso, daquilo, de sacrifício, isso tudo para Deus é algo abominável. Deus não quer nada disso. Seguindo aqui, prosseguindo, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Resumindo, Deus não se agrada, Deus não quer, Deus reprova. Isso já no velho pacto, isso já antes da cruz, Deus já estava reprovando. Agora veja o que diz Deus também através da boca do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. Oséias 6, 6. Para ficar mais fácil para você achar aí, depois de Daniel, aí vem o livro do profeta Oséias, capítulo 6, a partir do verso 6. Você que me acompanha através dessa transmissão, anote também essa evidência. Oséias 6, 6. E diz assim: pois misericórdia quero. Quem está pedindo isso aqui? Deus. Misericórdia quero, e não sacrifício. Isso já na época do velho pacto, dos rituais da lei de Moisés. Deus já não estava mais se agradando dos sacrifícios. Quando a gente lê algo assim, o que a gente deve
confessar, proclamar lá fora a palavra que nós estamos lendo. Deus está te dando essa sabedoria, abençoado, para você iluminar outras pessoas. Para que você seja um agente de luz. Deus está nos dando o discernimento, ativando em cada um de nós a sabedoria predestinada para a gente confessar isso aqui, a tempo e fora de tempo. Pois misericórdia querem, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu pergunto a vocês, você que me ouve também, o povo está sendo destruído, o povo lá fora está sofrendo por falta de sacrifício ou por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento. Por isso que Deus fala aqui, ó, eu quero conhecimento. É por isso que Jesus também falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é campanha, não é corrente que liberta ninguém. Eu recebo que todos que têm sede das coisas espirituais, do ensinamento na palavra, como nós estamos realizando aqui, eu recebo que essas pessoas vão nos achar. É uma declaração que eu quero estar sempre determinando agora em minhas mensagens, em minhas reuniões. E eu recebo você também declarando que todo aquele que tem fome, sede das coisas espirituais, vão nos achar. Vão chegar a esse lugar aqui, assim como você chegou, abençoado. Porque nós tratamos a Deus aqui com respeito, com reverência, com temor, com zelo. Nós temos preocupação em cuidar do povo, do rebanho de Deus, com o amor que temos recebido desse Deus, com o conhecimento que a gente tem recebido desse Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, e essa hora vai chegar, e eu recebo todos vocês aqui firmes, para ver esse momento. Pessoas adentrando aqui, pastor, eu estava te ouvindo na internet, e não dá para ficar só ouvindo em casa não. Eu tinha que estar aqui hoje, para congregar, para colocar em prática, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar. Eu precisava estar aqui para conhecer a família da fé, para estar vivendo o idioma, o louvor, a adoração, para estar semeando e colhendo, para estar crescendo nas coisas do reino de Deus. Eu precisava estar aqui. Todos que querem um ensinamento na palavra vão adentrar por essa porta. Em nome do Senhor Jesus. E declaro algo na vida de todos vocês. Muito importante agora. Não deixe as tribulações deter o teu chamado. Não deixe as dificuldades deter a sua vida de servo de Deus, de adorador do Senhor nesta graça. Não deixe nenhuma dificuldade, abençoado, deter você, atrapalhar você de estar aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Tome como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele passou por tribulações várias, escassez, por doença, foi preso e seguiu o quê? Servindo a Deus. Tem até uma passagem bíblica lá em Atos, capítulo 16, do verso 25 ao verso 26, que diz que o apóstolo Paulo, estando preso, ele orava e louvava a Deus. Ou seja, ele seguiu servindo a quem? A Deus. Isso está descrito lá em Atos 16, é o capítulo, verso 25 ao verso 26. Então nós temos Paulo como exemplo de perseverança. Amém? Não se desespere na sua tribulação. Eu não sei o que é que você está enfrentando, abençoado. Não sei qual é a dificuldade dentro da tua casa. Eu não sei qual é a sua afronta maior. Eu não sei quais são as tuas lutas. Mas não se desespere na sua tribulação. Confesse
a palavra do conhecimento na sua vida. Receba essa palavra se cumprindo na minha família. Receba essa palavra no coração do meu filho. Eu recebo esse milagre acontecendo na vida dele. Eu confesso essa palavra agora, ela se cumprindo, ela acontecendo no meu casamento, na vida da minha esposa, do meu marido. O Senhor Jesus venceu o deserto confessando a palavra de Deus. Dá uma olhadinha depois na Bíblia. Jesus venceu o deserto confessando a palavra de Deus. Escrita está, escrita está. O tempo todo, no deserto ele falava, mas escrita está. Mas escrita está. Mas escrita está. Ele venceu o deserto dele confessando a palavra do reino de Deus. Confesse você também. Amados de Deus, nós temos o poder de Deus nos lábios. É por isso que o livro de Provérbios diz, há poder para a vida e para a morte através da boca, através da palavra. É muito lindo você ler a Bíblia e ter esse entendimento. É verdade, pastor, eu nunca havia pensado dessa maneira. Jesus venceu aquele deserto confessando a palavra. Escrita está. O tempo todo ele falava, escrita está. Para a tentação que ele estava vivendo naquele momento. Mas escrita está. Mas escrita está. Amém? Amém. Então, segundo a leitura aqui de Oséias, voltando aqui às considerações, Oséias 6,6. Deus nunca quis isso de você, sacrifício. E nem de você que está me ouvindo agora. Deus nunca quis. Quem inventou isso foi o homem religioso, que Jesus chama de falso servo de Deus. João capítulo 10 fala sobre isso. Em casa leia. Abençoados, a gente não entende Deus por correntes. A gente não entende Deus através de sacrifícios. A gente não entende Deus através de amuletos e objetos. A gente só entende Deus através das coisas espirituais. Eles trazem a palavra de Deus para as coisas físicas, para o lado financeiro, enquanto que todo ensinamento de Deus é para te levar para as coisas do Espírito, para o que é espiritual. O tempo todo, a leitura que nós estamos realizando aqui, não é para fazer campanha, é para te levar para o espiritual, para o entendimento. Eu não estou lendo isso aqui para no final da reunião, e aqui está o seu envelope. E você vai dar o seu Isaac hoje, pela primeira vez na graça. Não. Eu não estou lendo isso aqui para depois fazer uma campanha. Eu estou lendo isso aqui para levar você para o espiritual. Porque só através do espiritual a gente entende Deus. Pare para pensar se não é verdade o que eu estou dizendo. Em anos antes, quem era Deus para você? Um palito de picolé, um cajado, um pacote de sal, uma rosa, uma fronha. A rosa, você idolatrou uma rosa. E tudo que a gente idolatra se torna um objeto de feitiçaria. Porque você está idolatrando aquilo. Então aquilo era Deus para você. Você não entendia quem era Deus. Você só veio a entender quem era Deus através das coisas espirituais. E mais, entendeu que Ele mora dentro de você. Dentro de você. Louvado seja, Senhor. Só através das coisas espirituais a gente entende Deus. Ele é Espírito e verdade. Meu Deus, quanto tempo eu perdi naquele lugar. Deus nunca quis sacrifícios. Deus nunca quis campanhas. Deus nunca quis isso de mim. E eu achando o tempo todo que Deus estava naquela arca feita de papelão que o pastor me deu na sexta-feira. Agora eu entendo Deus através das coisas espirituais. Ele é Espírito e verdade. Ele está morando nessa arca aqui, ó. A minha vida, o meu corpo é a arca de Deus. Tem mais, o conhecimento desse assunto não para por aqui. Em Oséias 6,6 a gente destapou mais uma mentira. Que Deus quer que você cresça no que é espiritual.
E não que você esteja envolvido com coisas físicas, objetuais, com sacrifício. Mais uma mentira destapada. Vamos agora a Ezequiel. E começa assim. Atenção, amada igreja. Ezequiel, capítulo 13, a partir do verso 17. Muita atenção. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu quê? Coração. Do que lhe vem da carne, da mente humana. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para a cabeça de todos os tamanhos, para caçarem o quê? Almas. Pausa. Pastor, o que é um invólucro feiticeiro? Técnicas que dizem ser espirituais para caçar a alma que está triste, aquela alma que está carente de Deus. Objetos que são dados no lugar de Deus, com a promessa que aquilo vai mudar a vida da pessoa. Um verdadeiro o quê? Feitiço. Varinha, espadinha de papelão, de plástico, cajado ungido, fitinha no braço, fitinha da prosperidade, corneta de plástico, aliança ungida, velhinha. Isso enfeitiça, não enfeitiça? Feitiça. Então, invólucro feiticeiro é isso. Técnicas, objetos, coisinhas que são dadas no lugar da palavra de Deus, que se torna objeto de idolatria, e que se torna o quê? Uma feitiçaria dentro da igreja. Porque as pessoas começam a acreditar que aquilo vai haver uma mudança. Seguindo com a leitura, o verso 18 diz o seguinte: para caçarem almas, quereis matar as almas do meu povo, e preservar outras para vós mesmas. A Bíblia chama eles de caçadores de quê? De almas. O que faz um caçador quando sai para caçar? Ele sai para matar. Sim ou não? Sim. Sai para matar. Quando eles dizem: vem à igreja, nós vamos lhe ajudar, porque Deus é grande, Ele vai fazer muita coisa na sua vida, e que nós estamos aqui para ganhar almas, para matar depois, com os seus objetos de idolatria, com as suas mentiras, com as suas pregações, que não vêm do trono de Deus, e sim do coração do homem. E graças a Deus, Deus tirou das mãos dos caçadores de almas. É assim que a Bíblia chama os falsos servos de Deus, caçadores de almas. E louvado seja Deus, porque Ele te tirou da mão de caçadores de almas. Você estava na mão de um, hein? E Deus te tirou de lá. Louvado seja. Graças a Deus, Senhor. Seguindo aqui, verso 19. Vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada, por punhado de dinheiro, e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta o quê? Mentiras. Se você liga a televisão aí, desses ministérios de campanhas e correntes, você escuta mentiras. Deus é a porta, Deus é a rosa, Deus é o manto. 24 horas você ouve isso. Deus não abençoou, porque você ainda não deu o seu passo de fé. Mas não tem problema não. Se você não tem fé, vem na minha fé. E assim,
ele enche a cabeça da pessoa de ilusão. Ah, eu não tenho fé, então eu vou na fé dele. Ele falou que se eu for na fé dele, eu vou me tornar empresário. Caça a alma para matar depois, para tirar toda a lã da ovelha. E a ovelha morre. Você foi um arrancado dos caçadores de alma. Diga graças a Deus. Verso 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vos caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Louvado seja. Isso aconteceu com a gente, isso vai acontecer com muitas pessoas. É por isso que eu repito uma vez mais: quem tem fome, sede das coisas espirituais, vão nos achar. Amém. Para cumprimento dessa palavra. Também rasgarei os vossos véus. Diga, já rasgou. Deus tirou todos nós da mentira religiosa que a nossa vida estava. Porque o véu é aquilo que impede você de enxergar. Você estava cego no seu entendimento. Agora você vê, agora você enxerga. E olha que muitas pessoas falaram, hein? E você ignorou. Você brigou com muita gente. Fulano, abre teu olho. Isso não é coisa de Deus, não. Como que pode? Você vestido com pano de saco? Será que Deus quer um negócio desse? Não, quer sim. Pastor falou. Pastor mandou. Mas fulano, como é que pode? Você com a espada de papelão na cintura. Mas isso aqui vai me dar vitória. Vai abrir os meus caminhos. O pastor mandou. E quando eles fazem as campanhas, as correntes, é para falar que você foi curado graças à campanha, graças à fogueira, graças aos 70, eu fiquei curado. Ou seja, a Bíblia diz que toda honra, toda glória deve ser dada a quem? A Deus. Então é graças a Deus que eu e você estamos vivos, estamos de pé. Mas lá não. Você fala que foi graças ao voto, hein? E com isso, com esse testemunho, eles vão ganhando mais pessoas, vão escravizando mais pessoas para fazer o mesmo que aquela pessoa fez. E as pessoas deixam de acreditar na palavra e se tornam pessoas aprisionadas a objetos, a homens e as suas mentiras. Mas Deus aqui está nos dando a promessa da libertação, serão livres, amém? Livres, em nome de Jesus. Seguindo o verso 22. Visto que com falsidade deixasse entristecer o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho, e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas o quê? Mãos. E sabereis que eu sou o Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Essa profecia está vigorando em nome de Jesus. Ainda aqui, no livro do profeta Ezequiel, vejamos o que diz o capítulo 22, verso 27. Ezequiel, capítulo 22, verso 27, amada igreja. Vamos lá. 22, 27. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos, que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, e ganharem lucro o quê? Desonesto. Aqui diz que o falso servo de Deus destrói as almas e ganha lucro desonesto. Lucro desonesto é sinônimo de quê? De roubo. Roubo. E é Deus que está dizendo. Eles não são dignos, os falsos servos de Deus, do altar tirar o sustento. Porque Paulo diz,
Só aqueles que pregam a verdade têm direito do altar tirar seu sustento. Isso está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 11 ao 14. Anote aí, em casa você medita, tá bom? Lá fala que só aqueles que alimentam o rebanho com o evangelho têm o direito do sustento, de receber as ofertas do rebanho, das ovelhas do Senhor. Verso 28, Ezequiel aqui, ó, do capítulo 22. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Tem até pregador que fala assim: olha, Deus falou comigo no altar. Não é verdade? Pelo telefone? Estou ligando para Deus aqui. Olha, Deus falou comigo aqui no altar: se você não sacrificar, se você não fizer o seu sacrifício, se você não for grande diante de Deus, Deus não vai ser grande diante de você, pessoal. E Deus falou comigo aqui no altar, passando o quê? Uma visão falsa, passando o quê? Uma palavra mentirosa que não veio da parte de quem? De Deus. E por que não veio da parte de Deus? Porque em Oséias 6,6 diz que Deus não quer sacrifício. Louvado seja. São mentiras o que esses homens dizem aí fora. Seguindo, verso 29. Contra o povo da terra praticam o quê? Extorsão. Andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprime sem razão. E assim está muitas ovelhas do Senhor, entristecidas, oprimidas. Meu Deus do céu, eu recebo a misericórdia de Deus, a graça de Deus, livrando esse povo da mão dos lobos, da mão dos falsos servos de Deus, dando livramento através do conhecimento da graça, de um conhecimento como esse, em nome de Jesus. Ainda aqui em Ezequiel, vejamos o capítulo 33, verso 31. Capítulo 33, ainda aqui no livro do profeta Ezequiel, verso 31. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, falando dos falsos servos de Deus, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Por isso precisamos levar a verdade, essa graça de Deus, ao máximo de pessoas. Amém? Porque quando esses homens, nas suas campanhas, nas suas pregações, fazem o que fazem, Deus está dizendo: no coração a intenção é outra. Não é ganhar almas, é tirar o dinheiro da ovelha. Não é pregar as coisas espirituais, é tirar a lã da ovelha. Eu me faço entender, meus irmãos? Vamos destapar uma outra mentira que o sistema religioso ensina para o povo, prega bastante. Vamos fazer uma provinha com Deus hoje? Vamos fazer uma prova com Deus? Tem 12 pastores aqui. A gente vai colocar 12 Bíblias aqui. E Deus vai ter que operar hoje. Deus vai ter que multiplicar. Deus vai ter que prosperar. Se Ele não fizer, eu saio da igreja, eu como a Bíblia, eu rasgo tudo aqui. E o que é que diz a palavra? Vamos aqui a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 9. Vamos destapar mais uma mentira religiosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 9 diz assim: não ponhamos o quê? O Senhor à prova. E o que faz o sistema? O contrário disso. Vamos fazer uma prova com Deus?
Deus tem que mostrar se ele é ou não é. Se um pastor tem dúvida se Deus é ou não é, ele tem que sair do púlpito e dar lugar a outro. Não é verdade, abençoado? Se ele tem dúvidas da grandeza de Deus, da soberania de Deus, ele deve sair do altar e dar lugar a uma outra pessoa que confia e acredita na grandeza de Deus. Porque um pastor que chega para o povo, vamos fazer uma prova com Deus? Ele tem que mostrar nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, se ele é ou não é. Isso é uma blasfêmia, isso é uma falta de respeito, isso é falta de conhecimento, isso é falta de sabedoria. É por isso que Deus usou o profeta Jeremias e falou no capítulo 3, verso 15: eu vou preparar para o meu rebanho pastores que apacentem o meu povo com conhecimento e inteligência. E isso está acontecendo aqui em nome de Jesus. Está acontecendo aqui. Louvado seja. Seguindo aqui com a leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Se referindo aqui ao povo de Deus, Israel, lá atrás, aquele povo que Moisés, lembra? Moisés tirou aquele povo da escravidão? O que é que eles faziam o tempo todo? Murmurava, reclamava de Deus. Ô Moisés, Deus tem que mostrar que ele realmente é Deus. A gente quer isso e quer aquilo mais. Eles nunca estavam contentes com o pão, eles não estavam contentes com a água. Eles queriam sempre mais. Deus tem que mostrar que ele é Deus. Porque a gente está cansado desse calor, desse sol e disso e daquilo. A gente quer ver mais. Só o fato daquele mar se abrir, eu não queria saber mais de nada. Aquilo era suficiente para o meu coração, para o meu espírito, para nunca mais eu duvidar da grandeza de Deus. Mas mesmo assim o povo atravessou o mar e continuou reclamando e murmurando e querendo colocar Deus à prova. E hoje a gente vê um sistema religioso fazendo a mesma coisa. A história se repete. Para terminarmos, Jeremias capítulo 23, verso 1. Olha só, que palavra importante está aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 1. Jeremias 23, verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Verso 3, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Receba, Senhor. Levantarei sobre elas o quê? Pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Tem um ditado lá fora que diz que um dia as pedras se encontram, né? E nós somos o quê? Pedras vivas. E a promessa é que todas vão estar juntas, glorificando e adorando ao Supremo Pastor, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Eu recebo essa palavra. Esse verso é lindo, esse verso 4. Essa leitura aqui é maravilhosa. Você não é mais um amedrontado, mas você era no passado. Você tinha medo de tudo, medo de macumba, olho grande. Quando alguém falava de macumba,
Você tinha um medo desse negócio. Olho grande, inveja. Você não podia ver um prato de macumba na esquina que você desviava. Tanto medo. Você era um espantado. Hoje você é um seguro. Diga, hoje eu estou reinando em vida. Hoje há uma segurança em você. Porque as coisas espirituais te fez entender quem é Deus e a sua grandeza e o seu poder. Ele é o Criador, Ele é o chefe do mundo e além dele não há outro. E fique de pé e vamos agradecer a Ele por essa reunião maravilhosa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus, vamos falar com o nosso Pai. Dá graças a Ele por essa palavra abençoada. Graças te damos, meu Deus, pela palavra de conhecimento e ao mesmo tempo de consolo, de paz, nos dando entendimento que estamos na senda da vida, no caminho certo, que estamos recebendo uma palavra, um ensinamento verdadeiro, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Obrigado, Deus, pela ministração de hoje, pelo ensinamento de hoje, pelas verdades que libertam, Senhor. O Senhor nos livrou dos caçadores de almas. É assim que Deus chama os falsos servos de Deus, caçadores de almas. Porque depois eles matam espiritualmente, com as suas mentiras, com as suas campanhas, com as suas correntes, com as suas palavras de medo, falando para as ovelhas que em tudo existe um diabo, um demônio, e com isso as pessoas não têm vida, não têm paz. Como uma pessoa pode ter vida, Senhor, pode ter paz num lugar desse? Ela se torna uma pessoa morta, entristecida, cheia de dúvida no coração. Porém, meu Deus, o Senhor nos arrancou das mãos dos caçadores de almas. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, por tua fidelidade em nossas vidas, por ter nos revelado o Evangelho da graça, por ter nos trazido a esse lugar. Muito obrigado, Deus. Dê graças ao Senhor por tudo, pela palavra, pelo conhecimento, pela proteção dele em sua vida, pela palavra que ele sempre dá a você aqui, palavras de conhecimento, de consolo, de paz, de vida. Esse Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia na sua mesa, o teu sustento. Dê graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor. A tua fidelidade, a tua misericórdia é algo que permanece de fato, de verdade, como diz as Escrituras. Confesse, Deus é fiel, Ele é bom, Ele nunca vai me abandonar. Deus proverá nessa outra situação da minha vida, Deus proverá. Assim como proveu na vida de Abraão, assim eu recebo também na minha vida. Deus proverá, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha, meu amado, uma semana abençoada por Deus, com serviço de anjos, com ministração angelical no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, na vida dos seus familiares, seus filhos. Receba você guardado pelo chefe do mundo através de seus anjos. Que assim seja, meu Senhor. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas bem forte. Receba o favor de Deus na tua vida. Que você tenha a melhor semana da sua vida. E compartilhe essa palavra com muitas pessoas. O máximo que você puder. Faça a ovelha do Senhor feliz. Assim como Ele te fez aqui. Com esse conhecimento. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. Até quarta.
Quarta-feira, às 7 horas da noite, tem reunião. E domingo, às 9 horas da manhã. Tchau a Igreja todos. Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.